Se alguém souber explicar o que é que acontece com o Fortaleza nos clássicos, por favor, coloca aqui nos comentários. Mais um clássico e mais uma vez o Fortaleza decepciona o seu torcedor. Mais uma vez o Fortaleza joga na lata de lixo uma oportunidade de ouro que eu enxergava, principalmente nessa partida de ontem contra o maior rival, de finalmente voltar a vencer o Ceará. E o Fortaleza consegue mais uma vez decepcionar o seu torcedor, decepcionar aqueles que tiveram coragem de comparecer ao estádio, aqueles que acompanharam de casa e aqueles que nem eu, que esteve mais uma vez na jornada esportiva do portal Fala Tricolor e saiu, né, e finalizou tudo de cabeça inchada. Seja muito bem-vindo. Este é o canal Fortaleza Raiz. Eu sou o Vini Figueiredo. É mais um prazer te receber aqui. Antes de falar um pouquinho sobre o clássico rei de ontem, peço já para você dar uma conferida na tua inscrição aqui no canal, deixa o teu like, compartilha se você quiser aí nos grupos de WhatsApp nosso vídeo para ajudar na divulgação do canal, tá bom? Fortaleza ontem jogou mais uma vez, clássico rei contra o Ceará. Final de jogo, Ceará 2, Fortaleza 1, mais uma decepção do Leão, né? Mais uma vez o Fortaleza decepcionando o seu torcedor. Um time que eu até falava ontem, um time bunda mole. Desculpa até a expressão, mas contra o Ceará, o Fortaleza, a história do Leão virar gatinho é real. Pelo menos tenha sido assim nos 15 últimos jogos. É isso aí. São 15 jogos sem vencer o Ceará. 15. E ontem eu conseguia ver uma grande oportunidade do Fortaleza fazer essa virada de chave contra o maior rival. Porque estávamos com desfalques importantes, né? Brits, Rian, Pierre, o próprio Carpini à beira do gramado. Não, o Carpini e nada. O Carpini e o Cone ali na beira do gramado é a mesma coisa. Tá? Se ele tivesse lá, não é a influência ia ser zero nesse jogo. Como é em vários jogos, né? E muita gente inventou o jargão de estou carpinizado. Eu nunca estive carpinizado. Porque eu nunca achei o Carpini um técnico capaz. E não é só pelo clássico, não. É por vários jogos horrorosos que Fortaleza fez ao longo desse ano. Com esse elenco fraco, que também tem a sua uma grande parcela de culpa. Um elenco muito limitado. E a escalação está aqui. Ele me veio com o Vinícius Silvestre, Luan Freitas, Gasal, o Ronald improvisado ali como zagueiro central, Militelo não, Mailton, que marcou o gol, né? Espero que a gente fale já sobre isso. Mailton, Mucuri, meio de campo para compor ali. Ele veio de Sacha, de capitão, Rodrigo, Pochettino, Militelo e Vitinho. E, cara, como esse Vitinho é um péssimo jogador. Militelo também bem duvidoso, sabe? Aliás, como eu falei, o elenco do Fortaleza ele é bem limitado, é bem duvidoso para a sequência do ano, né? O Fortaleza resolveu entregar a bola para o Ceará e partir em contra-ataques. E quem é que nessa escalação, quem é o jogador que vai puxar esse contra-ataque? Você imagina, Vitinho, né? Vitinho, quando pegava a bola, parecia caranguejo, botava para trás. Quem tentou fazer isso, enquanto teve fôlego e se ouve até bem, na minha opinião, foi o Pochettino. Tava fim de jogo, puxou contra-ataque, armou jogada, teve a oportunidade de gol. Fortaleza, ele controlou muito bem o primeiro tempo. Não é porque saiu vencendo de 1-0, né? Pênalti em cima do Mailton, né? Esse pênalti, e o próprio Mailton foi lá e bateu muito bem. Bola para um lado, goleiro para o outro. E o Fortaleza teve a oportunidade, inclusive, de ampliar. Né? Então ele dominou as ações, não criou muito, mas não deixou o Ceará ameaçar. E aí aquilo que eu estava imaginando antes do jogo estava se concretizando. Fortaleza com uma ampla possibilidade de vencer, voltar a vencer o Ceará. Mas aí, gente, veio o segundo tempo, né? Logo no comecinho, o Ceará faz uma alteração. Aliás, no intervalo mesmo, o Ceará faz uma alteração.
E na sequência tem um jogador deles que sai machucado. E eu dizia na transmissão, caramba, tá tudo dando certo pro Fortaleza. Os deuses do futebol estão conspirando a favor do Leão. Mas na sequência o Militello perde um gol. Incrível, incrível. Ele e o goleiro. E ele perde o gol. E aí, numa falha de marcação, o Ceará consegue empatar o jogo. Ainda no começo ali do segundo tempo. Uma falha ali de combate, falta de combatividade dentro da área do Maurício, Mucuim. Chama de Mucuim, Mucuri. E aí a bola é rolada pro Melk empatar. E aí, meu amigo, o Fortaleza literalmente ele desmorona. Ele se acaba dentro de campo. Literalmente o Fortaleza se entrega e fica totalmente sem nenhum poder de reação. E logo na sequência, quase que na sequência, escanteio pro Ceará. E aí o Júlio César faz de cabeça ali na pequena área. E vira o jogo. E eu falava na transmissão, vocês querem apostar quanto que o Fortaleza não tem poder de reação? Que o Ceará vai simplesmente ficar satisfeitíssimo com esse 2-1 e vai segurar até o final. E foi o que aconteceu. Vieram as mexidas do Carpini, não sei auxiliar, mas obviamente por ordem do Carpini, e que não alteraram em nada. Nada, 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 nada. O Fortaleza continuou sendo totalmente inoperante sobre todos os aspectos. E o Ceará só controlou e teve chance de fazer o terceiro, teve chance de fazer o quarto. O Vinícius Silvestre salvou pelo menos 2 bolas ali, em que o Ceará poderia ter ampliado, ter tido uma vitória mais tranquila, e até, quem sabe até construir uma goleada diante de um Fortaleza, como eu citei, bunda mole. Então, 15 jogos em que a gente pede a benção, né? A história de para apanhar e ficar calado, e tem que ficar calado. Quarta-feira, Fortaleza tem um compromisso importante, semifinal pela Copa do Nordeste. E para mim esse jogo nem fede nem cheira, sinceramente falando. Sempre disse que o que importa para mim é o acesso, voltar à Série A, mas eu acho cada vez mais difícil. E eu sempre disse também aqui, eu não acho que esse objetivo de voltar à Série A vai ser conquistado com um carpinho de técnico. Não acho. Precisa ter contratações no meio do ano, sim. Mas a gente precisa de um técnico que não seja frouxo, que saiba ter a leitura do jogo na beira do gramado. E isso o Carpini não tem. Quer ver um detalhe? Só para a gente encerrar. O Carpini ele tira o Pochettino, que era o cara que estava puxando o contra-ataque no primeiro tempo. Ele tira o Ronald de terceiro zagueiro e enche o time de atacante. Rodriguinho, Paulo Baia, o Wellington, outro jogador horroroso. O Wellington, Paulo Baia e Vitinho, se juntar os três não dá um jogador que preste. E aí quem é que vai alimentar esses caras no ataque? Depois de uns 10 a 11 minutos, ele coloca o Prior, que não é a solução, tá? Que não é a solução. Mas é o cara que, na teoria, seria o armador do time. Então o time passou de 10 a 11 minutos sem um armador. Quem estava armando? Rodrigo. Rodrigo Panelada. Imagina aí, cara, que confusão, que loucura que é o Fortaleza. Não consigo confiar. Por mais boa vontade que eu venha a ter, eu não consigo enxergar nesses atletas, e principalmente olhando para o banco de reservas, de que o Carpini é o cara que vai levar a gente de volta à Série A. Perdemos uma ótima oportunidade de reassumir a liderança. Quando estávamos ganhando de 1-0, estávamos recuperando a liderança da Série B, e ao final do jogo afundamos para a quinta posição. E mais uma vez ressuscitamos o Ceará. Assim como foi na Copa do Nordeste, lembram? A gente teve a chance de eliminar o Ceará da Copa do Nordeste, com 2 jogadores a mais, e a gente conseguiu perder o jogo, lembram disso? E agora o Ceará numa crise imensa aí, vários jogos sem vencer, o Moza totalmente pressionado. Chama o Fortaleza, que o Fortaleza dá um jeito nisso. Que humilhação, cara. Fazia tempo que eu não me sentia tão envergonhado depois de um clássico. Fazia tempo. Mas é isso que o torcedor do Fortaleza merece, né? É isso que o Fortaleza faz com aquele que tanto ama, tanto sofre pelo Leão. É isso. Vou ficando por aqui, um vídeo pós-jogo.
Ceará 2, Fortaleza 1, mais uma derrota do Tricolor para o maior rival. Repito, são 15 jogos. E pode-se, dependendo do resultado do meio de semana contra o Sport, a crise que outro dia estava rondando o PC pode estar voltando, quem sabe, mais forte, principalmente com as reclamações aí para cima do Carpini. Obrigado, gente, por ter chegado até aqui. Não esquece de deixar o like, confere a tua inscrição, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, tá bom? Abraço, até a próxima.